nós vamos nos aproximando da escolha do novo Procurador-Geral da República, e esse debate está se reacendendo, né? E é importante falar um pouco para os ouvintes sobre esse sistema, por que ele existe, quais os contornos dele, para que possam entender melhor, acompanhar melhor os acontecimentos. Em primeiro lugar, vale lembrar, quando se pensa em Ministério Público, que é uma instituição que está presente no Brasil há 410 anos, né? O Ministério Público começa a sua trajetória aqui com a figura do ouvidor do rei, que atuava perante o Tribunal de Relação na Bahia em 1609, né? Portanto, neste ano completam-se exatamente 410 anos da existência do Ministério Público no Brasil, e essa instituição, a qual eu pertenço com muita honra, muito orgulho, evoluiu, né, notadamente em relação ao seu perfil, né? E hoje existe clareza em relação ao fato de que o Ministério Público existe para a defesa da sociedade. E a defesa da sociedade não se confunde com a defesa dos interesses do Estado, com a defesa dos interesses da União, com a defesa dos interesses dos municípios. E é isso que fazia o ouvidor do rei em 1609. Ele atuava em defesa dos interesses da coroa, já que o Brasil era uma colônia de Portugal. Pois hoje existe essa clareza em relação ao papel do Ministério Público, essa evolução foi ocorrendo ao longo dos tempos, e temos como um marco decisivo a Constituição de 88. Não só no sentido de colocar com muita clareza essa natureza do Ministério Público, mas também a própria forma de escolha dos dirigentes, a própria essência do Ministério Público de ser uma instituição defensora da cidadania. Como é uma instituição que existe para defender a cidadania, e isso abrange, como a própria Constituição diz, a defesa da ordem jurídica do regime democrático, papéis constitucionais do Ministério Público, ao lado desses papéis, a Constituição ela desenhou o Ministério Público com fortes responsabilidades para a proteção da cidadania. O Ministério Público passa a ter, constitucionalmente, a responsabilidade de proteger o patrimônio público, de proteger o meio ambiente, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, infância e juventude, os consumidores e todos os demais interesses difusos e coletivos, além dos individuais homogêneos. Quando você fala em defesa do patrimônio público, é fácil perceber que o cumprimento dessa responsabilidade passa pela atitude de investigar, pela atitude de processar detentores do poder. E nessa linha, aqueles que durante muito tempo se consideraram intocáveis, eles naturalmente reagem e têm reagido, né? Todos os dias nós vemos gestos de reação daqueles que são investigados, daqueles que são processados, inclusive muitas vezes projetos de lei são apresentados com o objetivo de enfraquecer o Ministério Público. Nós tivemos uma discussão recente que ainda está pendente de desfecho, que é a proposição de uma nova lei de abuso de autoridade. Ninguém é contra atualizar a lei que está em vigor desde 1965, mas quando você fala em lei de abuso de autoridade, você deve se preocupar em punir todo e qualquer abuso de toda e qualquer autoridade. Não é o que se vê neste projeto, em que não há, por exemplo, crimes próprios praticados por congressistas, por parlamentares, né? Você vê o endereço certo neste projeto, que é a criminalização de membros do Ministério Público e da magistratura. Essa é uma reação que acontece à medida em que o trabalho do Ministério Público avança sobre os detentores do poder. Nesses últimos 5 anos, em que a Operação Lava Jato produziu uma verdadeira revolução, combate e enfrentamento à impunidade, isto vem se agudizando, né? E nessa linha de colocações
para contextualizar os fatos, nós temos a importante definição sobre a escolha dos dirigentes do Ministério Público. Por que essa definição é importante? Porque o dirigente do Ministério Público, quer o Procurador-Geral de Justiça, quer o Procurador-Geral da República, eles têm a caneta que processa o detentor do poder de chefia do Executivo, né? Cabe a eles a propositura de ações nessa direção. E aí, o que a Constituição definiu, o que a legislação definiu? Para os Ministérios Públicos estaduais, nós temos um processo, um sistema bifásico. Num primeiro momento, há uma escolha por parte dos membros do próprio Ministério Público. Os próprios membros do Ministério Público, promotores e procuradores, apontam até 3 nomes que consideram os melhores para a gestão da instituição. Essa lista tríplice, com os 3 mais votados, segue para o governador. E aí, no segundo momento, nós temos a escolha por parte do governador, que pode recair sobre qualquer um dos 3 nomes, né? Esse é o sistema a nível estadual, que vale para os 27 Ministérios Públicos estaduais. A nível federal, antes da Constituição de 88, o presidente da República escolhia livremente um membro do Ministério Público Federal para exercer a função. Antes de 88, escolhia o presidente livremente um membro que poderia ou não integrar os quadros do Ministério Público Federal. A partir de 88, coloca-se esse requisito. É necessário que o Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 128, parágrafo 1º, que fala ali em carreira, e se refere, portanto, ao Ministério Público Federal, que ele integre os quadros do Ministério Público Federal, tá? No entanto, não se criou a ideia da consulta aos membros do Ministério Público, não se criou a eleição, a primeira fase, a primeira etapa, não existe na esfera federal. E aí, há 16 anos atrás, a Associação Nacional dos Procuradores da República, que congrega os procuradores, os membros do Ministério Público Federal, faz uma consulta oficiosa, informal, que não decorre da Constituição e nem da lei, né? E desde então, Sérgio, tem sido escolhido o primeiro da lista, o mais votado, à exceção da última escolha que ocorreu há cerca de 1 ano e meio atrás, por parte do então presidente Michel Temer, que escolheu o segundo nome da lista, que era o da procuradora Raquel Dodge. Agora, em setembro, termina o mandato dela e haverá novamente a escolha de um Procurador-Geral da República. Essa questão se reacende, porque recentemente um membro do Ministério Público Federal, o procurador Augusto Aras, deu uma entrevista à Folha de São Paulo desdenhando da importância da lista tríplice, né? Com todo respeito ao digno procurador, eu divirjo dele. Eu penso que esse sistema pode e deve ser aperfeiçoado. Nós sempre precisamos evoluir, caminhar para melhorar, e, a meu ver, nós deveríamos, aí tem que mudar a Constituição, tem que mudar a lei, fazer com que os membros do Ministério Público apontem um nome, tanto na esfera estadual como federal, escolham aquele que acham o mais preparado, fazendo uma escolha de um nome. E esse nome, para que nós possamos desconcentrar o poder, ele poderia ser ratificado pelo Legislativo, como um todo, né? Por um quórum de 2/3. Isso desconcentraria o poder de escolha, até porque o presidente da República, no caso do campo federal e nos estaduais, os governadores, eles são fiscalizados pelo Procurador-Geral. Não é saudável, a meu ver, que ele escolha o próprio fiscal. A meu ver, seria melhor que o Legislativo, a nível estadual as Assembleias Legislativas, a nível federal Congresso Nacional, ratificassem esta escolha. Não me parece saudável desdenhar da importância da lista, lutar pela nomeação pelos bastidores do poder, sem qualquer tipo de preocupação em relação ao juízo, à escolha por parte dos pares, né? Então, penso que essa postura que foi externada por um digno procurador, ela coloca em risco, certo, a independência do Ministério Público. Quando se ouve
membros da instituição, você está procurando fazer o quê? Qualificar a escolha, torná-la mais democrática, mais legitimada, porque os membros do Ministério Público, eles precisam ser ouvidos para que digam, na visão deles, qual é o membro da instituição que tem melhores condições para geri-la. Suprimir esse momento de ouvir os membros do Ministério Público, a meu ver, é um retrocesso. A meu ver, é ruim. Nunca vai se saber se a escolha é apenas pensar um nome numa relação direta entre aquele que escolhe, aquele que é escolhido. Nunca vai se saber. Sempre pairará no ar um ponto de interrogação sobre quais as circunstâncias, os contornos dessa escolha. Isso não é saudável. Apesar de todos os problemas, nós precisamos partir disso que nós temos. A lista tríplice é um mecanismo importante para aferir a opinião dos membros da instituição. Partir daí para melhorar. Agora, simplesmente desconsiderar a importância da lista tríplice, a meu ver, representa um retrocesso, é ruim, é nocivo e coloca em risco a própria independência do Ministério Público.